Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Por que e como contribuir? O mês de outubro é um mês importante onde muitas pessoas se mobilizam para a declaração do imposto de renda, que nesse ano se estenderá até o dia 31 de maio. Mas, na verdade, é um mês também importante para a gente refletir sobre as possibilidades e as formas de nós usarmos parte dessa contribuição para fundos de assistência, como o Fundo da Criança e do Adolescente, e até por que não dizer também os fundos de assistência aos idosos. Você quer saber mais sobre isso? Então fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate no painel Governança Local, transmitido pelos canais do Protagonismo Cidadão e também do Jornal Diário do Litoral, para falar nessa semana sobre fundos municipais, por que e como a sociedade pode contribuir. Nós estamos recebendo no estúdio hoje, para falar desse assunto, quero apresentar aqui o Cláudio Oliveira, Cláudio que é representante do CMDCA e especificamente do Comitê de Assuntos Financeiros. Cláudio, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom, primeiro agradecer, é um prazer estar aqui, acho que é de suma importância a gente ter esse canal aberto para que a gente possa falar da importância da destinação para o fundo, né? Tanto para o fundo da criança e do adolescente, bem como para o fundo do idoso. Hoje eu estou como coordenador da Câmara Financeira do CMDCA, representando os colegas e uma equipe de voluntários aí que a gente deseja muito alavancar esse percentual de destinação para os fundos. Maravilha. Estamos também aqui no estúdio com o Carlos Nogueira, é isso, Carlos? Instituto Vita Domini, é isso? Isso mesmo, Instituto Vita Domini. É um prazer estar aqui com vocês e poder estar divulgando o nosso trabalho, né? Nós fomos contemplados com recursos do fundo para a realização de um projeto e estamos aqui para poder explicar um pouco melhor e de como é o nosso trabalho e do efeito positivo que isso traz na população mais vulnerável. Maravilha. O nosso convidado do vídeo hoje é o Ambrósio Almeida Neto, ele que é membro do Comitê Avaliador da Revista da Receita Federal. Ambrósio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Protagonismo Regional em Debate. Bom dia, Carlos. Bom dia, Cláudio. É uma honra participar desse programa. Eu verifiquei que ele tem tudo a ver com o trabalho que é desenvolvido pela Receita Federal em termos de cidadania fiscal. E parabéns, né, pela exposição desse tema, que é tão importante para a sociedade e para as crianças, adolescentes e idosos da nossa região metropolitana. Muito obrigado pelo espaço. Vamos lá. Eu vou pedir para a produção me ajudar até regulando o áudio do Ambrósio, ele está chegando com baixo retorno para nós aqui no estúdio. Vamos começar aqui então, quero começar com o Cláudio. Cláudio, por que é um período importante para a gente pautar esse tema, né? Quando a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre a importância desse protagonismo da sociedade, das pessoas comuns, no que tange a destinação de recursos, que normalmente vão para o Tesouro, vão para os recursos do Estado e tem a possibilidade de parte desse recurso na declaração de imposto de renda e para organizações reguladas, controladas, né, pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Fala um pouquinho por que é tão importante a gente pautar isso nesse momento, nessa época do ano. Bom, o primeiro ponto que a gente pode
deixar bem claro, é a necessidade, né? Então hoje a gente sabe o quanto a gente sofreu com essa pandemia, né, e o quanto a gente poderia ter de reserva em fundos, como editais também, projetos também, né, que pudesse absorver essa demanda. Hoje, dentro das nossas possibilidades que a gente vê, é comum o cidadão, né, simplesmente delegar a sua... não, tem pessoas do CMDCA, não, eles vão estar resolvendo, a gente não participar. Né? Então eu tive graças à pandemia, eu comecei a trabalhar, né, como voluntário junto ao CMDCA, justamente junto à Câmara Financeira, e tem uma equipe, né, não é só o Cláudio, né? Então tem toda uma estrutura e cada um responde. Porém a gente verifica que dentro de um potencial que a gente fala de cerca de 37 milhões, então eu vou focar para a região de Santos. Isso são dados que a gente também adquiriu junto ao senhor Ambrósio, né, da Receita, e a gente vê que hoje a gente tem, dentro desse potencial, só 225 mil foi exatamente o valor que a gente recebeu de destinação até 31 de dezembro de 2021. Então isso representa nada mais do que 0,60 do nosso potencial. E o que a gente fala, por que disso? Né? Por que de fato as pessoas se sintam motivadas? Né? Então eu estava falando com o Carlos também, e é a cultura do brasileiro, mas a gente tem que quebrar esse paradigma. Né? E como que a gente faz isso? Justamente mostrando, né, o que de fato a gente pode fazer, quais são os resultados, né, para que a pessoa se sinta também motivada em poder ser protagonista, né, de todo esse processo de transformação. Muito importante. Então, acho que pegando esse gancho, né, Carlos, você consegue falar um pouquinho do que faz a instituição que você representa e o quanto pode ser feito pela própria sociedade civil a partir de doações como essa, falando pelo Cláudio. Esses recursos são muito importantes, né, porque no caso da nossa instituição, nós sempre primamos pelo trabalhos em rede, trabalhar junto e entendendo a rede pública, fazendo com que ela funcione melhor, trabalhos inovadores e sempre ter uma empresa que seja crível, né, que tenha uma boa prestação de contas, que saiba realmente como funcionar. E no caso a parceria com o Conselho, com o CMDCA, é muito importante porque eles são muito criteriosos nisso, né? É feito um edital, as empresas vão participar desse edital, são acompanhadas pela Câmara, no caso aqui a Câmara Financeira, mas existem outras, né, que analisam as empresas, analisam os projetos. Então isso já dá um grande handicap, né, para você poder propor práticas, projetos inovadores para que as pessoas tenham condição de transpor e se transformar dentro das suas vulnerabilidades, dentro dos seus problemas e trazendo esse protagonismo aqui, como você bem traz aqui no nome do seu programa. Ambrósio, a gente está com um calendário um pouquinho diferente esse ano. Parece que os órgãos que controlam esse processo de arrecadação, a Receita Federal, estendeu para 31 de maio, se não me engano. Como é que está isso? Dá uma atualizada para quem nos acompanha hoje, como é que está o processo nesse ano, por favor. Obrigado pela tua participação. É isso, Sérgio. Obrigado, eu. Bom, o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda vai até o dia 31 de maio desse ano, especificamente, normalmente é dia 30 de abril, e esse ano vai até o dia 31 de maio. Mas aproveitando esse prazo para a entrega da declaração, nós estamos fazendo desde março, a Receita Federal está fazendo desde março do ano, a divulgação do trabalho de destinação solidária, que é a possibilidade do cidadão que faz imposto de renda na declaração completa, aquela declaração com deduções legais, dele poder destinar até 3% do imposto devido, né, tanto para o fundo da criança e adolescente como para o fundo do idoso. Então, são 6% desse valor do imposto de renda, que ao invés dele recolher, né, ele vai destinar para o Fundo Municipal da nossa região metropolitana, especificamente para Santos, que nós estamos falando agora nesse momento, mas para toda a região metropolitana também pode ser destinado. E ele vai destinar esse valor e o CMDCA, que é responsável depois
seguindo todo um rito, todo um processo para poder fazer a distribuição desse recurso. Me permita falar mais uma coisa relacionada a essa destinação, Sérgio. Muita gente pensa que quando eu só posso fazer a destinação para o Fundo da Criança e Adolescente e Fundo Municipal do Idoso quando eu tenho imposto a pagar. Na verdade, essa destinação ela pode ser feita tanto porque tem imposto a pagar, e nesse caso ele é beneficiado porque o valor que ele destina para o Fundo da Criança e Adolescente e o valor que ele destina para o Fundo do Idoso, ele deduz o valor que ele tem de imposto a pagar no período. Mas também pode ser feito por aquele que tem imposto a restituir. E o valor que ele destina para o Fundo da Criança e Adolescente e Fundo Municipal do Idoso aumenta o valor da restituição. Então, esse trabalho da divulgação feito junto com os conselhos aqui da nossa região metropolitana é para despertar a possibilidade do cidadão contribuir com os projetos para criança e adolescente e projetos para idosos na sua região, dentro do seu município, na região metropolitana, de forma também a ser participativo, ser ativo nesse processo de acompanhamento da prestação de contas, né, de conhecer os projetos, de procurar se engajar dentro do município na sua função de cidadão. Então, aí, além dele fazer a destinação, ele pode também participar desse processo todo de acompanhamento e aplicação do recurso dentro da nossa região. Então, é um projeto que não é de hoje, nós estamos trabalhando nisso há muito tempo, né? E depois, mesmo depois que passar a declaração, ainda é possível fazer essa destinação, mas só com efeito no próximo ano, né? O que nós estamos falando, a gente já falou isso também dentro da região metropolitana, que esse momento foca em imposto de renda pessoa física. Mas, passado esse momento do imposto de renda pessoa física, nós também temos um potencial enorme de destinação por parte da pessoa jurídica. Apesar dele ser menor, 1%, o valor que pode ser destinado pelas pessoas tributadas pelo lucro real é bastante relevante também para a nossa região. E quanto mais recurso tiver, maior seria a quantidade de projetos envolvendo criança e adolescente e envolvendo também adultos, idosos da nossa região a serem beneficiados, né? O procedimento é muito simples na declaração. O próprio sistema, ele já verifica qual o percentual que pode ser destinado. Ele não aceita que você faça uma destinação superior àquilo que iria te beneficiar. Então, a gente sempre fala na receita que você destina e quem paga a conta é o leão. Porque ou você vai ter a diminuição do valor do imposto de renda ou o aumento do valor da restituição dentro daquelas pessoas que destinaram. A gente precisa fomentar esse conhecimento, divulgar para que as pessoas possam fazer isso e destinar parte desse recurso que seria encaminhado para o governo federal para ele ficar aqui na nossa região, na nossa cidade, para que tenha aplicação aqui, onde eu possa acompanhar efetivamente todo o processo que é desenvolvido pelo Conselho. E, como o Cláudio mesmo falou, né? Aproveitando aqui o Cláudio, quando você conhece o trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal da Criança, quando você conhece o trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal do Idoso e verifica as entidades que são assistidas, que recebem esse projeto, você se empolga como cidadão, porque você vê que verdadeiramente ali o processo é controlado, o processo é fiscalizado, tem a fiscalização do Ministério Público, tem a fiscalização das próprias entidades que recebem recursos, e é uma decisão colegiada. Não é o presidente do CMDCA que vai determinar qual entidade que vai receber. É uma decisão, vamos dizer, é uma decisão conjunta dos conselheiros atendendo os requisitos ali estabelecidos na legislação. Muito bom, Ambrósio. Ele praticamente deu uma aula, fez uma palestra aqui, maravilha. Cláudio, eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho mais sobre o que o Ambrósio acabou de citar agora, né? Porque esse tipo de processo, na verdade, ele é uma lição de cidadania. E nós que estamos numa plataforma de cidadania, acho que era bom a gente também falar um pouquinho mais sobre isso, quanto é importante nós praticarmos esse ato, essa cultura de cidadania, quando a gente tem dentro de um conselho que procura estimular a transparência, a decisão colegiada de destinação de recurso, e o Ambrósio também falou muito bem, e quando você faz a doação, você permite que o recurso ele fique na região para ser convertido em benefício da sociedade local, é nada mais, nada menos do que o exercício prático da cidadania.
Fala um pouquinho sobre isso, você concorda ou não? Eu concordo e parabéns, né, pelo trabalho da Receita Federal, né, que estamos juntos, acho que é fantástico, né, quando a gente fala assim, não, você destina e a Receita paga a conta. Então, e ficou tão fácil esse entendimento, né, porque você vê de fato, se eu tenho imposto a pagar, pô, eu sou beneficiado, né, porque vai reduzir, eu vou destinar. E se eu tenho a receber, também vai aumentar ainda a minha restituição destinando. E aí vai o papel do CMDCA. Né? Quando você vê em várias frentes, então deixar bem claro, hoje a gente está aqui como Câmara Financeira, tá? Eu represento a coordenação, mas tem toda uma equipe. Então você tem relações públicas, você tem a parte de planejamento, você tem a parte de auditoria, você tem várias secretarias envolvidas de assistência social. Então, que eu falo assim, é um trabalho muito complexo e a ideia é trabalhar numa conectividade. Então, se fala. Então, fortalecer a rede. Sim. E quando você tem esse tipo de destinação, você tem uma área de coordenação financeira. Só nos últimos períodos a gente analisou mais de 150 processos, né? Que o Carlos pode saber muito bem, eles são cobrados, né? Recebeu o benefício, direcionou, ele é obrigado, tem um período para ele prestar conta, né? E isso segue, não é só o Cláudio da Câmara Financeira, então tem a parte da Secretaria de Finanças da Prefeitura, depois vem de fato para os conselhos, né? E aí a gente vai analisar, enfim, que eu falo assim, é uma validação em várias frentes de trabalho. E não havendo essa destinação de forma correta, o dinheiro volta. A gente faz questão disso, o dinheiro volta. Vamos reaplicar? Não, volta para o fundo e aí outras instituições, tendo outros projetos, vão fazer uso disso. Então, por quê? Porque é dinheiro público, é dinheiro nosso. Então, a sociedade civil está presente justamente para controlar isso, né? Para a gente, de fato, verificar qual é a melhor destinação e nada mais justo do que a sociedade, do que a própria comunidade estar participando disso. E aí a gente sabe que você tendo várias mãos trabalhando, várias pessoas pensando nisso, a questão da assertividade ela é bem clara, né? Então a gente vai ter resultados bons. Nós falávamos de governança antes, né, Carlos? Sim. E fala um pouquinho então do que a instituição que você representa faz e que tipo de benefício já é possível identificar nesse trabalho. Então, nós somos uma organização da sociedade civil de interesse público. Então, para ficar assim, mais com foco no projeto que a gente desenvolve com esses recursos do fundo, é muito interessante porque é muito inovador. Essa transparência, né, essa governança conjunta, ela é muito boa para você realizar o teu projeto com segurança e para ter essa credibilidade. Então, por exemplo, nós temos uma parceria muito forte com o Ministério Público, com o Juizado da Infância, com a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, com o CREAS, com o CRAS. Por exemplo, a gente está fazendo lá, existe toda uma estrutura, né? Uma equipe técnica envolvida. Então, nós fazemos, por exemplo, oficinas lá na nossa sede. Então, nós recebemos esses jovens que estão em vulnerabilidade, cumprindo medidas socioeducativas, nós recebemos lá na nossa sede do Instituto para participar do projeto, por exemplo, de uma oficina. E ao mesmo tempo que nós executamos essa oficina, concomitantemente a equipe técnica já passa até uma foto em WhatsApp pro parceiro público, né, saber quem está participando. Então isso eu acho fantástico, né? Você vê que uma rede pública funcionando e nós, como uma sociedade civil, né, executando um projeto de excelência, a gente busca trazer assim o que tem de melhor na técnica e traz para esse público, né? Por exemplo, a gente inventou um novo paradigma na questão do comportamento humano, que é o coaching social. Então a gente leva esse coaching social, que é a gestão do autoconhecimento, para esses jovens que estão em vulnerabilidade, para os seus familiares, para a gente ter a percepção, né, de como você funciona como indivíduo e para que você se relacione melhor com o meio, né, com as pessoas. O projeto ele chama Bem na Foto porque ele também tem uma outra parte de inovação, que eles trazem a fotografia de uma forma subliminar para mostrar a visão desse jovem para a sociedade. Depois a gente faz
o produto, né, dessas fotos que vão em pontos turísticos da cidade, que a gente busca o pertencimento deles também, né, que muitas vezes não conhecem um Museu Pelé, ou a Vila Belmiro, ou alguma outra parte histórica da cidade. Então eles produzem um trabalho e eles se sentem muito pertencendo à cidade com isso, né? E então a gente vai permeando esse vínculo que a gente vai criando com os jovens, principalmente com seus familiares, e vamos trazendo tudo que a demanda pede, né? O que há de melhor na técnica, que a gente consegue trazer, a gente executa nesse projeto. Ambrósio, o que você tem a dizer quanto à questão da burocracia? Melhorou nos últimos anos? A nossa legislação, o Estado brasileiro está facilitando o processo de doação? Que análise você faria nesse quesito, especificamente na burocracia, na facilidade ou na dificuldade de fazer essas destinações? Bom, Sérgio, a Receita Federal ela acabou simplificando o processo de destinação e facilitando que ele seja efetivamente um processo fácil para que o cidadão faça a destinação. Anteriormente, e essa forma de destinação ainda existe, você destinava até 6% do valor durante o ano, né? O fundo municipal tinha que emitir um comprovante, ele levava esse comprovante na declaração de imposto de renda e depois tinha um cruzamento da informação entre aquilo que o fundo declara e aquilo que o cidadão declara. Com a destinação diretamente na declaração, o processo ficou muito rápido e seguro, porque o fundo municipal ele não precisa fazer um comprovante daquela destinação para que o cidadão possa utilizar a destinação. Na própria declaração de imposto de renda, ele já faz a destinação, recolhe através de um DARF, que hoje pode ser feito através até de PIX, né, através do meio de pagamento PIX, e ele automaticamente já está contribuindo e aquele valor vai ser repassado posteriormente para o Fundo Municipal da Criança, Adolescente e do Idoso. Então, em termos de simplificação, hoje em dia, para se fazer essa destinação é rápido, é seguro e sem burocracia, porque você já faz tudo na declaração de imposto de renda. Então, repetindo, destinar é o que deve ser feito para a gente ter esse recurso aqui na nossa região, porque é simples, é fácil e é seguro. Quem está nos assistindo agora está cheio de dúvidas, de repente passa para o contador faz para mim a minha declaração, etc. e tal. Há alguma dica que você gostaria de dar para as pessoas que estão assistindo agora e nunca fizeram doação, nem olha a declaração, que eu conheço um monte de gente que nem olha, vai lá, fala para o contador fazer, depois cai a restituição para ele ali, é o tipo de coisa que a pessoa não se atém no dia a dia dela. Que tipo de dica você pode dar? Porque eu até acredito, viu, vocês estão comigo aqui no estúdio, que muita gente não destina porque não se envolve com isso, de certa forma, está tão acostumado, né? Vai no automático. Então, que dica você poderia dar mais especificamente nesse caso? São grandes parceiros desse processo também de destinação na nossa região, tanto em Santos como na região metropolitana. Então, eles conhecem. Mas, muitas vezes, o contador ele não faz a divulgação para o seu cliente, porque, normalmente, ele espera que o seu cliente faça esse pedido para ele, né, como uma forma de prevenção. Então, eu garanto para você, se você falar para o seu contador, falar, esse ano eu quero fazer a destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente aqui de Santos, ou o Fundo Municipal e o Fundo Municipal de Idosos de Santos, ele tranquilamente vai fazer isso, porque está dentro do que ele consegue fazer. Então, assim, o contador já sabe. O que a gente tem trabalhado muito é para aquelas pessoas que fazem ela mesma a declaração, para mostrar que é seguro. Então, eu tenho um material que eu disponibilizei para a produção. Se você puder também deixar disponível esse material, porque lá tem um passo a passo como fazer a destinação. É bem simples mesmo, né? Tem as telas do sistema de como fazer a destinação, como fazer a emissão do DARF. Se você puder colocar na sua página, ou mesmo nos meios, nas mídias sociais do protagonismo, estaria ajudando muito, porque muita gente hoje faz a própria declaração, né? Então, além deles, além dos contadores, além das pessoas que fazem, né, existem hoje também algumas universidades que estão fazendo a declaração para as pessoas de menor poder aquisitivo.
Então, essas universidades e universitários também já sabem que existe potencial de destinação quando faz a declaração concreta. Então, nós estamos trabalhando para divulgar o quanto antes e mais para pessoas, para que ela possa efetivamente fazer o seu papel de cidadão, né? Porque muitas vezes ele desconhece essa possibilidade e pensa, olha, só quando for pagar imposto de renda, como eu falei, só quando for pagar imposto de renda que eu posso destinar, e ele não sabe, muitas vezes, que pode destinar quando ele tem imposto substituído. Um outro erro que as pessoas cometiam, que a gente está trabalhando para que essa não verdade não prospere, né? É assim, eu faço a destinação para o fundo da criança e adolescente, eu não posso destinar então para o fundo do idoso. Não, muita gente não destinava para o fundo do idoso porque ele fala, não, eu só posso destinar para o fundo da criança e adolescente. E como bem observou o Cláudio na nossa conversa preliminar, as duas pontas necessitam de muitos dos projetos dentro da nossa região. Criança, adolescente e idosos, né? Então, se eu posso fazer destinação para os dois, e eu posso efetivamente, e é fácil fazer isso, por que não fazer? Eu digo fazer, por que não fazer? Porque fazer seria o natural dentro de uma sociedade devidamente esclarecida e protagonista. Exatamente, é isso mesmo, Ambrósio. Nós vamos colocar esse material que você encaminhou para a produção. Acabando aqui o programa, a gente vai conversar com a produção para pedir para que a equipe possa colocar no site. Quem está acompanhando aqui, vai acompanhar esse programa à noite, estamos gravando mais cedo. A partir de terça-feira, então, provavelmente, protagonismocidadão.com.br, você vai encontrar a orientação de como fazer a doação. E aí eu aproveito aqui, Cláudio, realmente, como falou o Ambrósio, deveria ser algo natural, né? A gente se preocupar com as faixas mais vulneráveis, as crianças, os adolescentes e os idosos. Afinal, todo mundo um dia foi criança e, se tiver sorte, um dia será velho. Então, acho que quando a gente começa a ter esse olhar mais holístico, né, sobre a nossa realidade, a nossa origem e o nosso destino, seria natural que todo mundo tivesse essa iniciativa, essa proatividade, esse protagonismo de cooperar com esse processo, né? Eu vejo que o seu papel, né, é muito importante, né, como protagonismo, de fato, essa sua iniciativa, porque é o que a gente precisaria, era massificar. Porque até então esse tipo de divulgação ficava só fechado justamente ao funcionalismo público, né? Como o Ambrósio falou, ele compartilhou através de um trabalho em rede que ele compartilhou conosco, foi multiplicado junto ao site, enfim, da própria prefeitura. Então, no CMDCA de Santos, se qualquer pessoa pode entrar lá, a Prefeitura Municipal de Santos, CMDCA, vai lá, tem só através dos cliques, tem todas as informações e tem um vídeo autoexplicativo com relação a isso. Então, a gente pegando essa sugestão do Ambrósio, então a equipe de relações públicas, que também faz parte do CMDCA, desenvolveu um vídeo, 2 minutinhos, você já tem ali, você já tem um entendimento. Pode nos mandar o vídeo que a gente também coloca aí nos nossos canais, aí fica à vontade. E tá? é a questão de cultura, né? A gente, embora o nosso país seja muito acolhedor, mas falta essa questão de credibilidade. Eu acho que a gente está desenvolvendo esse tipo de atitude, né, através da sua iniciativa também, que é fantástica, né, porque a gente precisava disso, sabe? Eu acredito que assim, em pouco tempo a gente vai conseguir chegar no nível de excelência, né? Quando a gente fala também, não só, quando eu falei anteriormente sobre prestação de contas, não só a questão de números, é fácil, né, a gente prestar, mas justamente a prestação de contas sobre executado, sobre o previsto e realizado, com relação à qualidade, né, a questão qualitativa, que é o que o Carlos pontuou. Não, de fato ele está aqui como uma das instituições, mas a gente tem 7, dessas 7, 4 estão ativas, e as outras por algum motivo, ou seja, que não está cumprindo o seu papel, né, na execução do projeto, ou por questões de documentação, mas a gente reavalia justamente isso, porque é dinheiro público, a gente tem que saber gerir isso, que é nosso, né? E o benefício também é nosso, é coletivo. Essa questão é fundamental, pensar no benefício, né, Carlos? Veja, eu estou aqui provocando vocês com essa conversa. O Edmir, que foi quem indicou vocês todos para esse programa, o Edmir é nosso amigo, nosso colaborador, foi conselheiro, foi presidente do CMDCA, né,
é um devoto, aí, um católico fervoroso, participa das atividades da igreja. Então você percebe, conversando com o Edmir, por exemplo, que ele é esse tipo de cidadão preocupado com valores familiares, valores religiosos, entendendo que a sociedade é parte do corpo dele mesmo, né? Que não é algo estanque, né? Você anda pelas ruas, a questão dos moradores de rua é um problema da sociedade, eu sempre falo isso. Você não pode olhar o morador de rua e achar que é um problema da prefeitura, do estado, sei lá, de alguma coisa separada. Então, e esse morador de rua muitas vezes é fruto de outras ações de prevenção que não foram tomadas precocemente, né? No momento que você precisava, você não vai evitar todos os problemas, mas você diminui bastante se atuar preventivamente. Você também vê dessa forma também, Carlos? Eu concordo plenamente. Antes eu queria ressaltar a fala do Cláudio, do Ambrósio, da importância realmente da sociedade contribuir, porque até o dado que ele trouxe, do montante que existe, apenas 0,65% é destinado. Então, por que acontece isso? Isso, graças agora a gente está tendo essa oportunidade dessa divulgação com você, porque tecnicamente, juridicamente, tudo já acontece perfeitamente. Existem 4 entidades em Santos hoje que sabem operacionalizar tudo isso. Mas por que a sociedade fica distante? O raciocínio sistêmico também, que é o que você está trazendo, ele é importante. Porque se eu estou afastado, a vulnerabilidade ela tem que ser encarada. E nós temos em Santos muitas vulnerabilidades. Isso não é problema, né? A cidade tem muita coisa positiva, mas nós podemos ser agentes, né, de transformação dessas vulnerabilidades. E eu falo para você, sempre é apaixonante. Porque o Edmir tem esses valores, né, cristãos, valores bacanas, né? Mas eu acredito que a população também tenha. A maioria da população tem, porque quando você senta numa sala, né, que nem lá na Vitidomini, com família, geralmente as mães levam os meninos, aí você vê o valor de uma mãe, né? O valor de você elevar os valores de uma família, né? E você trabalhar isso com os jovens e você vê a situação de vulnerabilidade que eles vivem e a gente trabalhar isso com eles sem vitimismo. Ouvindo, dando a escuta, criando o vínculo, o pertencimento, como eu falei. Dando oportunidade. Dando oportunidade. Para manifestar talentos e vocações. E você vê isso acontecer, nós temos muitos exemplos práticos, muitos cases de sucesso, meninos que entram lá e acabam cumprindo a medida, né, e continuam a frequentar o projeto. Porque conseguiram emprego, gostam de estar lá com a gente cria aquela atmosfera, né, de acolhimento e ao mesmo tempo de mostrar, né, os seus potenciais. A pessoa tem potencial. Muitas vezes está adormecido, como a sociedade fica adormecida também nessas questões sistêmicas, acha que não é com a gente. Eu acho que é importante a gente já aqui, né, durante o programa, falar. Quero que vocês voltem durante o ano para mostrar o trabalho na prática, né? Tanto no teu trabalho, Cláudio, no teu, Carlos, no dia a dia, porque acho que isso ajuda para que no ano que vem a gente esteja aqui comemorando um aumento expressivo desse engajamento. Porque a pessoa realmente ela tem que perceber que aquele ato, aquela burocracia de destinar, não se restringe àquilo ali. Aquilo tem que ser incorporado na cultura dela. Desculpa te e vai fortalecer muito mais o nosso trabalho, porque quanto mais recurso tiver no fundo, o fundo podendo destinar, criar novos editais, a gente vai aprofundar o trabalho e com certeza vai beneficiar muito, porque eu até gostaria de convidar, né, as pessoas que tivessem interesse, que um dia quisessem poder assistir, eu não sei nem se isso pode, né, porque a equipe técnica, a gente trabalha tudo com uma questão muito rígida, mas eu acho assim, é muito bacana, e a gente não pode nem divulgar muitas coisas do trabalho, né, tendo em vista a proteção, né, dessas pessoas que estão envolvidas. Mas com toda a ética, com todo o critério, eu falo por mim, né, que eu também trabalho com isso. A gente às vezes está se queixando da vida, né, com alguns problemas, e quando você consegue interagir, quando você consegue ver, né, um resultado com essas pessoas, é maravilhoso, né? Você vê pessoas que conseguiram emprego, melhorar a renda da sua família, conseguir melhorar o relacionamento, né, na casa. Então, acho que as pessoas precisavam ter mais acesso a isso, a ver como na prática, como você falou, como os projetos se desenrolam, né, como eles funcionam. Isso dá uma questão até de neurotransmissor, né, dopamina mesmo, né, porque eu fico contagiado toda semana. Eu entendo perfeitamente, porque uma das coisas que eu defendo é que certos trabalhos, acho que certos trabalhos é até pouco, eu diria que
quase todos os trabalhos, para serem bem feitos, precisa partir de quem acredita no que está fazendo, para quem tem realmente paixão, amor por aquilo que faz. E para tudo nesse mundo tem gente interessada em fazer. Tem gente interessada em atender, em acolher criança, em acolher idoso, em acolher quem está na rua, em atender quem está no hospital, em ensinar, em trabalhar com segurança, com engenharia, com ciência. Tem gente para todo tipo, só que você precisa de instituições que sejam preparadas para identificar esses talentos, né? Exatamente. Eu acho que é fundamental. Por isso que eu sou partidário dessa ideia, de que a sociedade civil, ela acolha os problemas junto com o Estado, obviamente, trabalhando em parceria, né? Mas eu acho fundamental aí que os talentos estejam a serviço dos desafios. Perfeito. Ambrósio, caramba, estou correndo quanto tempo aqui para conseguir falar mais coisa. Eu gostaria, assim, na última pergunta que eu fiz, você falou que melhorou muito o processo, está muito fácil doar, etc. Mas quais são os desafios para o futuro que você está enxergando? Você já falou bastante coisa aqui, né? Você tem muito boa desenvoltura, dá para ver que você também é um apaixonado por essa questão, por essa causa, mas como é que você está enxergando os desafios para o futuro, aquilo que você entende que pode e será melhorado daqui para frente? Bom, Sérgio, existe um potencial muito grande de destinação na nossa região metropolitana. Então, nosso trabalho junto com os conselhos municipais da criança, do adolescente e do idoso é que esse recurso se materialize, que fique realmente aqui. Então, como o Cláudio citou, na nossa região, só para o Conselho da Criança e do Adolescente são 62 milhões, quase 63 milhões, e mais 63 milhões para o Conselho do Idoso. Então, o que nós esperamos, enquanto Receita Federal... Esse valor seria potencial de arrecadação, 63 milhões. Potencial de destinação, exatamente, potencial de destinação. Nós tivemos no ano passado um incremento, mesmo assim, esse incremento ficou muito abaixo. Então, o Santos, por exemplo, ficou menos de 2%. Foi 1,49%. Efetivamente de destinação. E isso é um caminho que a gente tem para trabalhar aqui na nossa região, em Santos, na região metropolitana como um todo, porque nós também temos problemas metropolitanos envolvendo crianças e adolescentes, né? E também idosos, né? Então, esse potencial, o nosso objetivo, Receita Federal e Conselho da Criança e Adolescente, Conselho do Idoso e também as entidades que são beneficiadas, é que tenha cada vez mais recursos e potencial para esse valor total de 62 milhões, ele é pessoa física e jurídica ou só pessoa física? Não, só pessoa física. Só pessoa física, jurídica, potencial de 62 milhões? Impressionante, hein? A gente não está arrecadando 1 milhão. Não. Realmente é bastante expressivo o valor. Nossa Senhora. Né? Nós arrecadamos, no ano passado, cerca de 1 milhão dentro da região metropolitana, os conselhos municipais do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Já teve um aumento em relação a 2019 de quase 40%. Mas ainda assim existe um caminho muito grande até alcançar, vamos dizer, 50%. Vamos colocar 60, a meta aqui, 70. Gente. Vamos colocar, tem que ter meta, tem que ter meta. Já tenho a minha. Vamos estabelecer essas metas então. Eu quero que o Cláudio fale das metas. Vamos evoluir isso. Quem está acompanhando aqui, por favor, compartilhe o programa e coloca lá quando você mandar nos seus grupos. Você já fez a declaração, já estabeleceu a tua destinação desse ano. Vamos lá, Cláudio. Bom, Ambrósio, a gente vai falar na mesma linha porque a gente está bem em sintonia e o Carlos também. Então, o que a gente fala? A gente tem 7 projetos hoje, vamos dizer assim, mais a família acolhedora, né? Além da família acolhedora. Então, a gente tem um potencial aí, a gente está falando de 62 milhões, né? 62.798 mil, pessoa física, somente para... são 9 municípios de Santos. Santos corresponde a 67% desse valor, tá? Só para vocês terem ideia, 37 milhões. O ano passado a gente teve o resultado de 561 mil, é 1,49% só o que foi. Então, gente, encarecidamente, compartilhe, multiplique os links, é importante, faça a sua parte. Destina 3% do seu imposto, seja ele devido ou seja ele... Você não vai pagar nada, você só vai destinar o que você vai ter que pagar mesmo. E se for restituir, vai restituir mais. Vai restituir mais, que é uma coisa que eu não sabia também. Entendeu? Não tem por que não fazer, né? Não. É verdade, essa é a questão. E aí vamos pensar se a gente consegue 15% desse valor, corresponde a 5.647. Boa meta. E aí a gente... 10 vezes mais projetos a gente pode estar assistindo. Para de reclamar dos outros e faça isso.
né? E Seja protagonista, né, Carlos? É isso mesmo, seria fantástico, né? Mas a gente vem avançando, ouvi agora o Ambrósio falar desse trabalho em rede que a gente faz, agora a questão metropolitana, né? Isso é muito importante a gente desenvolver também, né? Porque esses projetos que são feitos em Santos, eles poderiam permear mais. No nosso projeto do Bem na Foto, a gente já procurou trabalhar um pouco isso. Como a gente fazia também um trabalho com os meninos que estavam na Fundação Casa, existiam lá na Fundação Casa, por exemplo, Monte Cabrão, existiam meninos que estavam de Guarujá, ou até de São Vicente, por exemplo, existe a Fundação Casa de São Vicente, mas a gente conseguir trabalhar essa questão da metropolização. Isso é muito importante, porque pensando de novo no raciocínio sistêmico, né, nós não somos apenas uma cidade, né, nós estamos dentro de uma rede com 9 municípios. Né? Maravilha. Ambrósio, falta pouco para o programa terminar aqui. Então, eu até gostaria de fazer uma revisão de tudo que você falou para nós, né? Desde esse processo de extensão de prazo, as informações, a questão que a gente falou agora sobre a possibilidade de indicar para o contador ou para o indivíduo fazer, e as tuas considerações finais, né? Por que você defende que as pessoas façam esse processo? A tua participação foi muito esclarecedora e eu espero que a gente possa te receber em breve aqui nos estúdios também. Obrigado, Sérgio. Olha, Fica à vontade, você tem mais de um minuto aí tranquilo, viu? Não precisa correr, não. Rapidamente, mas assim, eu vou pegar emprestado o lema do protagonismo cidadão, a sociedade escolhendo o próprio destino do seu recurso, do seu imposto de renda, para beneficiar crianças e adolescentes e beneficiar idosos da nossa região aqui de Santos, da região metropolitana. Repetindo, é fácil, rápido, seguro. Até dia 31 de maio você pode fazer a declaração, modelo completo e fazer essa destinação. Existe um potencial enorme na nossa região metropolitana e por que não destinar? Na verdade destine, participe ativamente desse processo de propiciar que as crianças e adolescentes tenham um melhor futuro e propiciar também que os idosos tenham uma infância com apoio social. Muito obrigado. É isso, Sérgio. Maravilha. Cláudio, tua visão geral aí também, nesse final de entrevista, o que você gostaria de falar para quem está nos acompanhando, além de tudo aquilo que você já falou, que foi muito esclarecedor? Ainda dá tempo. Destine. Você pode transformar a vida, você pode respeitar as etapas das crianças. E só tem uma forma, esse é o momento. Destina 3% do seu imposto para criança e adolescente, fundo municipal de sua região, e até mais 3% o fundo do idoso. Transforme vida. Isso é o meu recado. Dá tempo, isso faz muito bem para o coração, deixa a nossa alma bem limpa. Obrigado Sérgio, obrigado Carlos, obrigado Ambrósio pela atenção. Carlos. Quero agradecer novamente essa oportunidade e realmente insistir que as pessoas ampliem essa consciência, né, da nossa sociedade e da pequena diferença que todo mundo pode fazer. Como o Cláudio falou, dá tempo, né, é só destinar essa meta. Legal que o Sérgio trouxe meta, né? A gente precisa dar tangibilidade às nossas ideias, não é? Até 15%, não é isso? É isso que eu quero. Vamos estar comemorando esse valor aqui, mas depende de vocês. Se engajarem também, participarem, que é maravilhoso você ver o jovem, quando a gente conversa com um jovem hoje que está em situação de vulnerabilidade, a gente sempre ressalta. Hoje a expectativa de vida no Brasil é 70, 80 anos, né? Então a gente tem que cuidar da ponta, né? do início e do fim. E esse é o nosso papel enquanto sociedade, e eu agradeço aí a todos pela oportunidade. Maravilha, então eu quero pedir para deixar então na tela rapidinho o nosso convidado do vídeo, o Ambrósio Bispo de Almeida Neto, né? Ele que é cadê o Ambrósio? Está aí, o Ambrósio agora está na tela. O Ambrósio Bispo de Almeida Neto, ele que é doutorando do Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia
especialidade de Psicologia e Educação da Universidade de Coimbra e é atualmente membro do Comitê Avaliador da Revista da Receita Federal Estudos Tributários e Aduaneiros, representante de Cidadania Fiscal da Delegacia de Receita Federal em Santos. Muito obrigado, Ambrósio. Até a próxima. Parabéns pelo seu magnífico trabalho aí na Receita. O trabalho é conjunto, né? Obrigado, Sérgio. Pedi para colocar no vídeo agora também o Carlos Alberto Nogueira de Sá, Bolchevire Borges, o Cláudio, oh meu Deus, ele que é bacharel e especialista em administração de empresas, especialista em gestão de qualidade, total, gestão empresarial e estratégica pela Universidade Católica de Santos. Realizou gerenciamento de projetos multidisciplinares, palestras, oficinas e eventos em diversas cidades, empresas e instituições, inclusive atuando internacionalmente como delegado em seminários e congressos. Coautor do livro sobre os temas coaching, motivação e comunicação. Carlos, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. O Cláudio aqui, Cláudio de Oliveira, ele que é formado em Ciências Contábeis, com especialidade nas áreas de controladoria e impostos, trabalhou cerca de 18 anos na área bancária e atualmente trabalha com comércio exterior, voltado para a responsabilidade social junto ao grupo MSC, além de conselheiro como sociedade civil no CMDCA de Santos, coordenador da Câmara Financeira e também no COMIPET, Comitê Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Cláudio, muito obrigado. Até a próxima, viu? Até a próxima. Estava com dificuldade aqui, estou sem óculos hoje até para poder ler os currículos dos convidados, mas a gente consegue. Você que nos acompanhou nessa jornada do Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado. Por favor, ajude a divulgar esse trabalho. Ele é muito importante para que a sociedade possa continuar evoluindo como civilização, acolhendo os grupos mais vulneráveis.